mas acho que é bem didática. Que é o seguinte, é aquele time que vence todas, sei lá, são 14 jogos. Aí o time vai lá, vence 13 e perde na última, e é vice-campeão. E aí as pessoas dizem que o planejamento deu tudo errado. E etc, ou que deu errado. E aí tem nessas horas, acho que isso serve muito pra vida também, que é o seguinte. Pô, se nós vencemos 14 e perdemos uma, provavelmente a gente tinha fraqueza e acontecer alguma coisa pra gente perder essa uma. Mas é coerente que se jogue tudo fora do que foi feito, mandar todo mundo embora, fazer um novo time, ou pense assim, fala assim, bom, perdemos porque tinha outro time e acontece, e vamos continuar do ponto que a gente parou pra frente. Isso aí pode ser tudo, pode ser tipo, quando você tenta arranjar um emprego, e aí você passa na primeira etapa, na segunda etapa, na terceira etapa, e aí você, entre aspas, perde na última. E aí você fala assim, putz, vou desistir, vou pra outra área e tal. Não tinha a chance do outro cara que conseguiu um emprego ser, não sei, não digo melhor que você, mas ter passado por outras coisas. Então você vai, então eu acho que tem momentos também que você tem que precisar avaliar quando o planejamento deu certo, reavaliar o que você planejava. Porque às vezes você planejava entrar no emprego, e aí eu vou perguntar uma coisa pra vocês depois, mas você planejava entrar no emprego, só que tu não contava com outro rapaz também que fez, trabalhou 6 anos como médico sem fronteiras, também planejava, e ele acabou indo na sua frente, e assim é a vida. E aí, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas eu queria perguntar pra vocês, não sei se vocês vão conseguir pensar aqui de cara, mas na expressão há males que vem para o bem, que é o que a gente tá falando, às vezes acontece alguma coisa, e qual foi o maior desse na sua vida? Que na hora você pensou, puta que merda, daria tudo pra que isso não acontecesse, mas depois você pensou, putz, isso aí foi bom pra minha vida, hein? Enquanto o Zé tá pensando, e eu tô pensando também, eu queria aproveitar uma coisa que você falou, e eu queria falar desde o começo, então você me deu a deixa. Cara, brasileiro não sabe planejar, né? E não sabe aguentar planejamentos a longo prazo, como um todo. É só você pensar, a gente não é ensinado. Exemplo, e aí eu como professor posso falar muito bem, todo mundo cobra que a gente estude, mas ninguém é ensinado a estudar. Na escola ninguém é ensinado a estudar. A gente veio, nós três estudamos na mesma escola, que é uma escola que cobra muito a questão de ingresso em vestibular, né? Só que em nenhum momento a gente não teve uma aula que sequer de alguém chegando assim e falando, vamos falar de técnicas de estudo. Ninguém nunca ensinou, né? A gente não é ensinado a se planejar financeiramente, né? Brasileiro poupa dinheiro fazendo poupança, né? Guarda dinheiro na poupança. E os bancos brasileiros são as únicas empresas que nunca vão falir no mundo. A gente sabe o que eles fazem. Então, a gente não sabe planejar. E o futebol é um puto exemplo disso. Eu, como palmeirense, posso falar. Justamente. Porque, cara, não é possível, por exemplo, que o Cuca tinha sido campeão brasileiro em 2016. 16. Foi campeão brasileiro em 2016, saiu no final do ano, voltou em março e foi mandado embora, tipo, no meio do ano. Justamente. Como que o técnico, que é o atual campeão brasileiro, fica 3 meses no time e a galera começa a cobrar e mandar um cara embora? O cara é o atual campeão brasileiro. Se você o que aconteceu nesses 3 meses que tá acontecendo em 12 e daí por diante, né? Exatamente. É uma coisa muito louca. E aí, você fala assim, não, isso é um caso pontual. Não é, porque a gente tem um exemplo que aconteceu de novo, né? O ano retrasado, o ano passado, né? Que o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro de 2018 com o Felipão. Retrasado, no caso, que já estamos em 2020. Não, mas o Felipão foi mandado embora o ano passado. Sim, justo. Então, o Felipão era o atual campeão brasileiro. Você olhar essas estatísticas dele, ele estava indo bem. Sim. Né? Inclusive, foi o melhor ano do Palmeiras em pontos corridos 2019. Né? O Flamengo foi bem pra caralho. Né? Que é a história do cara do emprego. Exatamente. Não é que a gente foi mal, velho. É que os caras foram muito bem, eles mereceram ganhar a porra toda, entendeu? E aí você manda o Felipão embora, aí contrata um outro técnico. E aí fala assim, não, agora o Luxemburgo vai chegar. Cara, a gente contratou o técnico que cuidou do Palmeiras lá em 90, né? Na década de 90. E quer que faça milagre. Que planejamento é esse? Né? Se o atual campeão brasileiro não conseguia segurar o time, como o cara que desde a década de 90 não fez nada pelo time, foi mandado embora e ninguém aguentava ele, vai fazer. E a gente não sabe aguentar isso. Né? O Corinthians foi um exemplo que, por exemplo, que até segurou mais, né? Segurou o Tite por muito tempo, segurou o Carille por muito tempo, a gente não sabe trouxe frutos. A gente não sabe os bastidores da primeira era Tite, se foi planejado ou se foi assim, vamos ver o que vai dar. Mas, de qualquer forma, o futebol brasileiro, ou o esporte brasileiro no geral, é isso.
Não existe planejamento. É imediatismo. O cara fala assim, em abril, não, a gente tem confiança total no técnico. Em maio tchau, traz o outro que já esteve aqui há 6 meses e a gente vê o que dá. E talvez na vida, quando a gente faz isso, dá sempre merda, porque você ficar voltando a escolhas que, enfim, já deram errado sem uma grande reflexão. Então, enfim, que eu ia dizer uma coisa, eu vou responder então, já que enquanto vocês pensam, mas eu acho muito bom frisar esse negócio de que a gente não aprende nada, porque as pessoas se frustram muito com essas coisas, já tipo, não consigo guardar dinheiro, não consigo estudar de uma forma produtiva, e daí por diante, eu não consigo aproveitar o meu tempo no dia mesmo. Porque o nosso cérebro aparentemente não é... Desde o começo deveria ser ensinado a ser feito, né? Pelo menos se adequa... Eu não concordo com a ideia de que tipo, as pessoas precisam ser produtivas, né? Eu não sei, se você tem dinheiro, tem uma boa condição física, condição social, financeira, e não precisa trabalhar 8 horas por dia, às vezes você pode ter uma rotina completamente flexível, sei lá, foda-se. Mas pra alguém que quer ser produtivo, precisa aproveitar os espaços, acho que a gente poderia ter mais coisas na escola, com certeza. Sim. Exemplo disso, vários alunos chegam assim e falam, nossa, ontem eu estudei 8 horas e fui mal na prova. Cara, se você não estudou nada e estudou 8 horas no dia antes da prova, você vai mal. Não Obviamente, não tem como. Algumas coisas, você não vai conseguir decorar coisas em 8 horas. Agora, se você falar pra mim, eu estudei 5 minutos por dia nas últimas 4 semanas, né, que vai dar menos tempo do que isso aí, eu vou falar, pô, que estranho você ter ido mal. E são coisas que a gente não é ensinado, né, porque fazem diferença. O nosso cérebro funciona de formas completamente diferentes, né. Então, qual que é a pergunta que eu só fiquei pensando no meu time? E aí, não, a pergunta e aí eu nem quero entrar nessa questão. A pergunta a merda que aconteceu que você ficou puto, mas que na verdade foi boa. A males que vem para o bem. Qual foi o maior mal que você na hora falou assim, que merda, mas depois você pensou, pode ser depois de 6 meses, 1 ano, 2, pô, ainda bem que aconteceu, porque agora eu tô melhor. Eu tenho Fala, diga. Quando eu não passei na FUVEST, né? A gente já comentou sobre isso, queria fazer engenharia, não passei na FUVEST, entrei na UFBC, né? A minha meta era ficar 1 ano na UFBC e pedir transferência, e aí eu percebi que a UFBC era uma universidade pra mim, e ainda bem que eu não fui pra FUVEST, porque estando na UFBC pra mim foi muito fácil mudar de carreira, né? Eu não tive em nenhum momento que trancar um curso, né? E para quem nunca passou por isso, talvez entenda, acha que é uma coisa simples, mas não é, né? Trancar um curso e falar, nossa, não faço mais engenharia, agora faço matemática. Na UFBC as coisas foram de forma muito clara e muito tranquila, porque eu só mudei lá dentro, no curso que eu estava, e era fácil. A gente teve exemplos de amigos nossos que não, né? Então, um amigo nosso que já esteve aqui, que foi o Catra, ele fazia engenharia na Unesp, e ele teve que falar, não vou fazer mais engenharia. E aí ele teve que prestar vestibular de novo, né? E aí você vem toda aquela pressão de prestar vestibular, vou passar ou não. E aí ingressar num curso de matemática na Universidade de São Paulo. E isso, querendo ou não, é um processo que é chato, cara. Não, desgastante no mínimo, né? Desgastante e não só físico, com você, né? Com a sociedade, porque aí você tem que explicar isso para as pessoas. Claro. Então muitas pessoas ainda acham que eu faço engenharia. E aí vai perguntar. Sim, e aí hoje eu estou muito mais tranquilo com isso, né? Mas na hora você não tá indo mais pra Unesp? Não, é muito foda isso, né? Então, pra mim, estar na FBC foi uma mudança significativa, absurda. Bom, vou falar. Você quer falar o seu? Posso? Vá, diga. Não, eu não tenho nada em mente, assim, de algo que... Uma coisa que eu me lembrei agora foi que... Acho que eu já citei isso aqui em Determinação, no episódio de Determinação. Que no começo de 2018, se eu não me engano, eu tinha falado que eu ia fazer uma travessia, sendo que eu tinha 0 preparo físico e tal. E falei assim, vou sozinho, vai dar... É fácil, porque eu vi um tiozinho fazendo, eu consigo. E eu fui 0 preparado e deu que, tipo, na metade do caminho e não aguentei mais. Comecei a ter uma par de cãibra, tive que voltar. E aí eu falei assim, caramba, tipo, não é só você querer as coisas que vai acontecer do jeito que você quer. Foi um puta aprendizado pra mim, tanto é que depois eu falei assim, não, se eu quero fazer essa travessia, eu preciso começar de baixo, fazer um preparo físico antes,
preciso estar bem equipado, conforme o Zico falou, eu não tinha todos os equipamentos necessários para fazer uma trilha, não tinha uma roupa correta, não tinha um sapato certo. E isso depois para mim virou motivo de, não, eu quero fazer do jeito certo, vou continuar com isso, inclusive já até chamei o Zico, esse ano eu quero voltar para a mesma travessia para terminar ela. Eu quero voltar lá, que eu falei assim, não, eu vou embora, porque eu fui embora, larguei o negócio tipo quase chorando, falando assim, não é possível, velho, que não é só a minha força de vontade que ia fazer isso acontecer, precisava de outras coisas. E se tudo der certo, no meio do ano a gente vai fazer isso daí, eu vou lá e conseguir o atrasado quase 2 anos, mas eu vou ter que correr atrás. Bom, acho que é isso. Se talvez você tivesse feito e conseguido, talvez, no mínimo você não teria essa reflexão. E aí eu teria me gabado, falava Sim, assim, é fácil e tal, tipo, ia ter meu prêmio psicológico e nada mais, nada que aconteceu depois disso tudo pra mim eu ia perder todas as experiências que eu tive. Justiça. Bom, pra mim tem 2 que, por incrível que pareça, são na área profissional. Que é, antes de eu entrar na Jovem Pan, eu fui fazer uma entrevista no Esporte Interativo. Que foi, enfim, agora pode ter mudado, não sei dizer. Mas foi terrível. Foi do tipo, a mulher me perguntou, então, aqui estágio são 6 horas, mas sabe que o estagiário tem que fazer umas 8 e tal, não ganha mais nem nada. E tudo bem pra você? E aí era tipo assim, basicamente assim, a gente vai te roubar um pouquinho, mas você aceita? E aí eu falei, claro, né, nessa hora você aceita, vai fazer o quê? E só que eu fiquei numa lista de espera. E era estágio, era longe, era um lugar que o trabalho era mais chato. E aí eu, pela demora, como eu fui o segundo, eles contrataram outro cara. Eu arranjei uma entrevista na Jovem Pan, um teste lá, fiz o teste, passei, era CLT, era na Avenida Paulista, precisava chegar, eu conheci muitas outras pessoas e isso deu um outro caminho na minha vida. E apesar das críticas que eu tenho lá, tenho certeza que foi muito melhor ter ido pra lá do que ter ficado no esporte interativo. Uhum. E, por último, por último não, que agora já tenho outro emprego, mas na minha antepenúltima empreitada, quando eu fui por um programa que eu não queria ir, que era basicamente um programa que ninguém queria ir, e aí eu recebi no colo, e aí eu pensei, bom, acho que agora fudeu, né? E realmente fudeu, mas eu fiquei lá, mas a minha primeira sensação foi, nossa, que coisa terrível, não sei o que lá e tal. E eu tinha uma amiga que sempre falava, muito antes de eu ter pego esse programa no colo, se demita. Não, e eu falava, como é impossível me demitir, você acha que eu não tenho outro emprego, não sei o que lá e tal. E aí ela falava, não, mas vai lá e se demite. Não importa, se tem um dinheiro guardado, você demite. Eu falei, não dá. Na hora que eu peguei esse programa no colo, depois de 2, 3 meses, 4, e aí isso acelerou meu processo de saída de alguma coisa que provavelmente, talvez, não sei, acho que até agora eu não aguentaria, mas talvez tivesse durado mais 6 meses e, enfim, a minha vida seria toda diferente hoje. Por N razões, inclusive minha vida pessoal. Então, esse foi um mal que na hora foi tipo, mano, eu lembro quando eu dei essa notícia pra minha mãe, falei assim, mãe, amanhã eu não vou 5 da manhã, ter que ir às 11, porque me mudaram de programa. A minha mãe não quis nem jantar. Pra você ver a gravidade da coisa na hora. Mas foi melhor. Então, amares que vêm para o bem, se lembrem disso. Eu tinha uma coisa pra falar também, mas agora já esqueci fazendo esse revival da minha vida. Tá, eu marquei aqui, nada como um bloco de notas, né? Em 2020 e por mundo, assim, pra vida. Há momentos, então, pensando nisso tudo, já que a gente tá filosofando, que é preciso aprender a desistir. Total. Você planeja alguma coisa, aí dá errado uma vez, aí você readequa, dá errado, e aí tem um momento que você precisa passar uma borracha. Eu acho que assim, a gente tem um problema absurdo com a palavra desistir, né? E às vezes desistir é ok. Não tem problema você desistir de alguma coisa porque aquilo vai te fazer mal. As coisas mudam, né? Então a sua vontade muda, a sua necessidade muda, a oportunidade muda, né? Então às vezes você fala, cara, eu vou desistir disso. Um exemplo de uma coisa que eu desisti, que era uma coisa que eu estava muito, eu estudando muito e me programando, foi a minha meta de fazer um Ironman, né? Pra quem não sabe, Ironman é o ápice do triatlon aí. São 4 km de natação, 180 de pedal e depois 42 de corrida, né?
É tudo junto, é um esporte só que